Glória a Deus. Louvado seja o nome de Jesus. Adorado seja o Senhor Jesus para sempre. Deus maravilhoso. Queridos e amados irmãos e amigos do Face, é com alegria que entramos no ar mais uma vez para trazer uma meditação na lição da Escola Bíblica Dominical do próximo domingo. Louvado seja Deus. E como os irmãos sabem, nós fazemos esse trabalho toda semana, entre quarta e quinta-feira, conforme o nosso tempo nos dá a oportunidade, né? Graças a Deus. Amados, nessa oportunidade que o Senhor Jesus, pela sua graça e misericórdia, tem nos concedido, nós vamos meditar na lição de número 4, que tem por a lição número 4 para 27 de outubro de 2019, próximo domingo. O título da lição é a degeneração da liderança sacerdotal. Esse é o título da nossa lição. Louvado seja o nome de Jesus. O textuário da nossa lição encontra-se em 1 Samuel, capítulo 2, e o versículo 23, que diz assim a palavra do Senhor. Textuário. E disse-lhes: por que fazeis tais coisas? Por que fazeis tais coisas? Porque eu ouço de todo este povo os vossos malefícios, né? Essa foi uma palavra de repreensão, de queixa de Eli, do sacerdote Eli, em relação aos seus filhos, né? Que andavam de forma desordenada. Louvado seja o nome do Senhor Jesus, né? Nós temos aqui a verdade prática da nossa lição. O nosso comentarista da lição, pastor Osiel Gomes, ele colocou assim: evitemos o pecado a todo custo, pois a sua prática leva-nos ao mais baixo nível espiritual e morte. Então essa é a verdade prática trazida na nossa lição, né? A nossa leitura bíblica encontra-se em 1 Samuel, no capítulo 2, do versículo 22 ao 25, e ainda no mesmo livro, no capítulo 3, no versículo 10 ao versículo 14. Nós vamos ler e vamos citando os versículos que estamos lendo, pois pode ser que alguém que for assistir esse vídeo não esteja assim com a Bíblia em mãos, mas vai estar ciente aonde estamos lendo, né? Então vamos ler 1 Samuel, capítulo 2, versículo 22 a 25. Ele diz assim a palavra de Deus: era, porém, Eli já muito velho e ouvia tudo quanto seus filhos faziam a todo Israel, e de como se deitavam com as mulheres que em bandos se ajuntavam à porta da tenda da congregação. Versículo 23. E disse-lhes: por que fazeis tais coisas? Porque ouço de todo este povo os vossos malefícios. Versículo 24. Não, filhos meus, porque não é boa fama esta que ouço. Fazeis transgredir o povo do Senhor. Agora, o versículo 25. Pecando o homem contra o homem, os juízes o julgarão. Pecando, porém, o homem contra o Senhor, quem rogará por ele? Mas não ouviram a voz de seu pai, porque o Senhor
os queria matar. Tremenda essa palavra, né, meus amados? Muito pesada, né, essa palavra. 1 Samuel, capítulo 3, capítulo 3, versículo de 10 a 14, que está escrito assim: Então veio o Senhor a Eli, ali esteve e chamou como das outras vezes: Samuel, Samuel. E disse Samuel: Fala, porque o teu servo ouve. Versículo 11: E disse o Senhor a Samuel: Eis aqui, vou eu fazer uma coisa em Israel, a qual todo o que ouvir lhe tinirão ambos as orelhas. Versículo 12: Naquele mesmo dia suscitarei contra Eli tudo quanto tenho falado contra a sua casa, começá-lo-ei e acabá-lo-ei. Versículo 13: Porque já eu lhe fiz saber que julgarei a sua casa para sempre pela iniquidade que ele bem conhecia, porque fazendo-se os seus filhos excruzáveis, não os repreendeu. Interessante esse versículo, né, amados? Versículo 14: Portanto, jurei à casa de Eli que nunca jamais será expiada, e a iniquidade da casa de Eli com sacrifícios, nem com oferta de manjares. Ou seja, nós vimos aqui no último versículo a rejeição da parte de Deus de um sacerdote e do seu ministério, né? Isso é muito triste, né, amados? Muito bem, mas não queremos se aprofundar no comentário dessa leitura, pois nós temos um esboço de meditação nesta lição, né? O objetivo geral dessa lição, meus amados, o objetivo geral é evitar, um pouco o sono, evitar o pecado a todo custo e viver uma vida santa. Esse é o objetivo geral que cada um de nós devemos alcançar na classe com os nossos alunos, né? Mostrar para ele que devemos evitar o pecado a todo custo. Mas nós temos aqui 3 objetivos específicos para trabalharmos em sala de aula com nossos alunos, né? O primeiro objetivo: destacar a degeneração dos filhos de Eli. Então nós vamos fazer esse destaque, escorrer, explicar essa degeneração, né? O segundo: pontuar a sentença do juízo de Deus. Nós vamos trazer que Deus trouxe juízo sobre essa realidade de degeneração tanto dos sacerdotes como da nação de Israel, né, amados? E o terceiro objetivo específico: mostrar as consequências do pecado. Glória a Deus, né? Esses são os objetivos específicos da lição, o objetivo geral e os 3 objetivos específicos da nossa lição, né? A síntese do primeiro tópico da lição diz assim: os filhos de Eli não valorizaram o que Deus lhes deu, trocaram pelos prazeres da vida e receberam as consequências por isso. Então essa é a síntese do primeiro tópico. A síntese do segundo tópico, irmão, traz o seguinte: a sentença tratava-se da punição de Deus aos filhos de Eli. Ela seria executada por intermédio da invasão dos filisteus. Então essa é a síntese
do segundo tópico da lição. A síntese do terceiro tópico da nossa lição. A família de Eli foi tirada do sacerdócio de Israel como consequência dos pecados de seus filhos. Então aqui está a apresentação da nossa lição. Louvado seja Deus, e sem perda de tempo, nós queremos dar início ao ensino, à meditação na lição. Mas antes, meus queridos, como de costume, nós queremos fazer uma oração, pois não é recomendável, não é possível você fazer nenhum trabalho para Deus sem antes não se humilhar em oração, sem antes não se colocar na dependência de Deus, na dependência do Espírito Santo, para meditar na sua santa palavra. Não é verdade, meus queridos? Então, se alguém que está assistindo esse vídeo quiser nos acompanhar em oração, louvado seja Deus, será assim uma alegria, né? Que os irmãos orem conosco, em nome de Jesus. Soberano Deus, eterno e maravilhoso Pai, em nome de Jesus Cristo, teu santo Filho amado, meu Deus, entramos agora, Senhor, na tua presença em oração mais uma vez, e nesta oportunidade, Senhor, como tu tem colocado no nosso coração para realizar esse trabalho de meditação na tua palavra nessas redes sociais, Senhor. Nós queremos te pedir agora, Senhor, uma boa meditação na tua palavra, Senhor. Abre o nosso entendimento, nos dê graça. Fala com o teu povo por meio do ensino da tua palavra, Senhor. Pai Santo, em nome de Jesus, faça com que, Espírito Santo, nós lembramos aquilo que temos lido e possamos assim, Senhor, transmitir de uma forma em que todos que assistirem esse vídeo possam compreender e entender a tua santa e eterna palavra, Senhor. Que esta aula, que esta meditação da tua lição, Senhor, na lição da Escola Bíblica Dominical, e esta meditação também juntamente na tua palavra, Senhor, sirva de edificação, sirva de revelação da tua palavra para as vidas daqueles que necessitam. Pai Santo, neste momento, nos vem ao coração, Senhor, o desejo de te apresentar as pessoas que se encontram enfermos, que se encontram doentes, Senhor, mesmo em sua casa ou em hospitais, meu Pai, que tem, Senhor, passado pelo processo do tratamento, que tem feito consultas e exames e se encontra nas mãos dos médicos, Senhor, passando, Senhor, por um momento de dificuldade em sua saúde, aonde, Senhor, a sua saúde tem sido fragilizada, meu Pai. Mas nós, Senhor, confiamos em Ti. Nós sabemos, meu Pai, que Tu és o doador da vida. Tu sabes, Senhor, que somos carnes, que somos pó, que somos cinza. Tu sabes, Senhor, que cansamos, que envelhecemos. Tu sabes, Senhor, que sentimos dor, que somos frágeis. Ah, Senhor, nós te suplicamos a tua graça e a tua misericórdia. E te pedimos, Senhor, cura divina para aquela pessoa que toma medicação controlada há muitos anos. Te pedimos, Senhor, nesta noite, Pai, que Tu pode, meu Deus, dar um basta nessa situação, pois o Teu servo e a Tua serva, Senhor, já não aguenta mais de tomar tantas medicação, tanto remédio. Pai Santo, Tu formaste o corpo do Teu filho, Tu formaste o corpo da Tua filha, e está escrito na Tua santa palavra, Senhor, que o corpo da Tua serva e o corpo do Teu servo é o templo e morada do Teu Espírito Santo, Senhor. Pai, se Tu tens, Senhor, obra ainda na vida desses irmãos enfermos, Tu pode curar, levantar da cama, Senhor, fazendo deles uma atalaia para testemunhar quão grandes coisas Tu tens feito em suas vidas. Então nós te pedimos a cura divina, Senhor. Nós te pedimos a cura divina e nos humilhamos debaixo do Teu poder, debaixo da Tua palavra, embaixo de Tuas mãos,
para que o teu querer, conforme a tua vontade, para a glória do teu nome, as enfermidades sejam repreendidas. Pai santo e querido, abençoa os lares, abençoa as famílias. Senhor, quebre todos os laços, quebre todas as armas preparadas contra a família. Meu Deus, aquele pai que está perdendo a liderança dos seus filhos, aquele pai, aquela mãe, Senhor, que olha assim e diz: meu Deus, o que é que eu vou fazer para conter a minha família na tua presença? Pai, dê graça aos pais diante dos filhos, dê graça aos filhos diante dos pais. Senhor, aquele filho muito desobediente, que não quer ouvir a palavra do seu pai, não quer ouvir a palavra da sua mãe, eu te apresento ele agora, Senhor, aquebrante este coração e faça ele sentir, Senhor, o amor que já sentiu outrora pelos seus amados pais. Senhor, em nome de Jesus, Tu, meu Pai querido, é quem multiplica a semente humana. Tu é quem dá a vida, Tu és o doador da vida. Tu constituiu a primeira família, Senhor, sobre a terra. E eu te peço, meu Pai, uma bênção espiritual para os lares cristãos. Eu te peço também uma bênção, Senhor, para os lares também que não conhecem a Tua palavra, que não tem hábito de Te adorar e Te buscar, Senhor. Entra com salvação. Pai santo e amado, este é o meu pedido e ainda acrescento, Senhor, que abençoe todos os Teus servos, os professores, que sentarão em sua mesa, pegarão a sua Bíblia, pegarão a sua lição e meditarão na Tua palavra, Senhor. Pai, revela a Tua palavra, revela o Teu querer, Senhor. Usa os Teus filhos e suas classes. Abençoa, Senhor, os superintendentes. Abençoa os nossos pastores, nossos evangelistas, ministros do Evangelho. Abençoa nossos presbíteros, diáconos, auxiliares, Senhor, dirigentes de ciclo de oração, de consagração. Oh, meu Deus, abençoa as nossas visitadoras, Senhor. Abençoa os dirigentes de departamentos de louvor, meu Pai. Deus, abençoa a Tua obra de evangelismo, de visita, meu Pai, a nossa obra missionária, Senhor, em terras estrangeiras. Pai, estende as Tuas mãos sobre a Tua grande obra, Senhor. Entra com providência, entra com socorro, entra com suprimento das necessidades. Ah, Senhor, te revela de uma maneira, Senhor, a surpreender os corações que te ama, os corações, Senhor, que te adora. Ah, Senhor, que cada um seja surpreendido pela Tua providência, Senhor, e responda às orações da Tua igreja. Pai, este é o meu pedido e o meu agradecimento no nome santo de Jesus Cristo, crendo sem duvidar, meu Deus, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Xalamanamanamanã. Glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Você que está enfermo, creia somente. Você, meu amado professor, amada professora, não importa a sua faixa etária de ensino. Lembre-se, está ministrando para a Igreja Santa do Senhor. Glória seja dada no nome de Jesus. Que o Senhor te abençoe e te dê graça diante da tua classe. Louvado seja Deus. Vamos assim, meus queridos amados irmãos, e você, meu querido amigo, que não é crente, que nos dá a alegria de estar assistindo o nosso vídeo, você é convidado para que no domingo de manhã esteja conosco em uma das Assembleias de Deus da Missão, para participar da Escola Bíblica Dominical, né? A Escola Bíblica, ela evangeliza enquanto ensina. Isso é muito importante, né? Nosso pastor Antônio Gilberto, ele tinha essa palavra, né? Ele dizia que a Escola Bíblica Dominical, ela evangeliza enquanto está ensinando, né? Graças a Deus. Então você é convidado, né? Se você vá servir a Deus.
Caso você não é crente, mas você não queira ser crente agora, você pode frequentar a escola bíblica. Porque a escola bíblica, né, ela tem o seu peso de ensino espiritual, mas também ela tem um ensino pedagógico também, educativo, muito importante para a sua família. Leve sua família para a igreja, meu amado. Você que não é crente, que não tem por hábito de frequentar uma igreja, pegue sua família, seu filho, sua filha, sua esposa, sua casa e vá aprender a palavra de Deus, meu querido e estimado ouvinte da palavra de Deus. Amados, já apresentamos a nossa lição, né? O tema da lição, né? A degeneração da liderança sacerdotal. Já lemos a leitura bíblica em classe, já lemos o textuário, a verdade prática, né? Já lemos os objetivos da lição, né? Isso graças a Deus. E também nós lemos as sínteses dos tópicos, ou seja, os resumos dos tópicos, dos 3 tópicos da lição, né? E agora nós queremos dar início, propriamente dito, à nossa meditação na palavra de Deus. E para começar a nossa meditação, vamos fazer uma definição da palavra degeneração, né? Como os irmãos sabem, não é isso? Eu pesquiso em várias escolas dominicais, pesquiso em subsídios bíblicos, teológicos, de pastores e superintendentes de escolas bíblicas, não é isso, irmão? E ali eu junto o material para que eu possa assim desenvolver o esboço da meditação da palavra de Deus. Eu quero dizer para todos que esse esboço não é criação unicamente minha, né? Tem participação dos irmãos de Escola Dominical de São Paulo, do Rio de Janeiro, tem irmãos de Pernambuco, né? Então são várias escolas que nós estudamos e preparamos esse material e trazemos para nossa meditação, né, irmãos? Também temos nossos livros de apoio aqui na nossa mini biblioteca. Nós não temos uma grande biblioteca, mas eu oro que um dia o Senhor me conceda uma grande biblioteca, porque eu amo, sou apaixonado pela palavra de Deus e gosto muito de ler, né? E assim a gente vai comprando um livro e vai guardando e vai lendo e vai ajuntando, né, meus amados? Então eu tenho assim uma certa quantidade, mas ainda o meu sonho realmente era ter uma grande biblioteca de livros, comentários, né, livros, né, isso que nos ajude muito mais a desenvolver melhor a obra de Deus, né? Mas graças a Deus, né, irmão, a gente tem que ser contente com aquilo que o Senhor ele nos proporciona, né? Muito bem, vamos definir a palavra degenerar, né? É degenerar. Para isso, nós usamos o dicionário Roases de 2001, na página 928, né? Para poder definir. O dicionário, ou esse dicionarista, né? Ele define assim: degenerar significa mudar para um estado ou uma condição inferior. Já começa por aí, né? Declinar, estragar, mudar para pior, ocasionar ou adquirir maus hábitos, veja que coisa séria, ou práticas, corromper-se, deturpar-se, apodrecer, depravar, estragar. Ô irmão, que palavra pesada essa palavra degenerar, né, irmãos? Envolve muitos adjetivos assim de impacto, né, irmão? Aqui chama e choca a gente, inclusive, né? E temos aqui uma observação de um dos nossos comentaristas que diz assim, ó, enquanto a palavra regenerar fala de uma mudança para melhor, degenerar é uma mudança para pior. É um movimento regressivo e não progressivo, né? Então, essa palavra degenerar, né, nos coloca nessa situação que nós vimos aí, nesse contexto de definição dessa palavra pelo dicionarista, né? Graças a Deus. Então, definido esta palavra, nós vamos agora aqui começar a meditar, né, no nosso esboço de meditação, né?
A primeira coisa que eu quero trazer para os irmãos, né, em relação à degeneração de Israel, né, que foi uma degeneração assim nacional daquele país nessa época, né? Eles se degeneraram tanto espiritualmente, né, como também moralmente, né? Isso foi uma coisa muito séria para essa nação do povo de Deus, né? Então a situação do povo no período dos juízes, irmãos, né, que vai até os dias de Samuel, foi um período, irmão, que teve altos e baixos espirituais e morais do povo de Israel, né, irmão? Quando estavam em paz, né, prosperando, vivendo bem, eles esqueciam-se do Senhor e voltavam-se, né, para adorarem ídolos, né? Então, nós vamos ver essa referência, irmão, que é uma referência assim, muito esclarecedora, Juízes, capítulo 2, versículo 11, né? Para alguns professores e também alguns alunos que gostam de ler, seria interessante que os irmãos anotassem algumas dessas referências para conferir, porque tem algumas referências dessas que não tem na lição, tem umas que tem e outras não tem, né? Para conferir, né, esse irmão? Diz assim, Juízes, capítulo 2, versículo 11, assim: então fizeram os filhos de Israel o que era mal aos olhos do Senhor e serviram aos Baalins, né? Nós sabemos que os Baalins eram os deuses dos filisteus, né? Aqueles deuses terríveis deles, pagão, né? Então, quando Israel ele estava no momento do seu declínio espiritual, no seu declínio moral, né? Ele se prostrava aos ídolos, né? Então, nós vemos que quando isso acontecia, né, irmão, o Senhor permitia aperto para eles, né? E no momento do aperto, eles clamavam ao Senhor, né? No momento da angústia, no momento da dor, no momento da perseguição, aí eles clamavam ao Senhor. Interessante é que tem pessoas que é assim, né, irmão? Tem pessoas que quando ele está assim em um período de paz, ele está em comunhão com o Senhor, ele começa a procurar problema para ele, né? E depois que ele entra em luta, em tribulação, aí ele começa: irmão, ore por mim, irmão, ore por mim, irmão, estou numa tribulação tão grande, irmão, né? É interessante isso, como esse altos e baixos se parece com a igreja, né, irmão? Muito bem, vamos ver esse altos e baixos, né? Quando eles estavam vivendo sossegado, né, acontecia esse fenômeno, que eles se inclinavam aos ídolos. Quando vinha a perseguição e os apertos, acontecia o fenômeno oposto. Eles deixavam os ídolos e se voltavam ao Senhor, clamavam ao Senhor, né? E o que o Senhor fazia? O Senhor levantava o quê? Um libertador, né? Esse libertador, esse capitão, esse general, esse juiz, ele se levantava, né? Libertava o povo, dava vitória ao povo, e aí o povo descansava em paz, em justiça, em comunhão, por um longo período, né? Até aquela geração passar e vir outra geração que não conhecia o Senhor e se inclinar aos ídolos novamente, né? Vamos ler esse versículo em Juízes, capítulo 3, o versículo 9, para os irmãos ver que o Senhor ele levantava libertadores quando eles estavam sendo perseguidos, né? E os filhos de Israel clamaram ao Senhor, e o Senhor levantou-lhes um libertador, que os libertou, Otiniel, filho de Kenaz, irmão de Caleb, mais novo do que ele, né? Então aqui, nesse versículo aqui, capítulo 3, e o versículo 9 de Juízes, né? Nós vemos que o povo estava no fundo do poço, né? O povo estava desesperado. E quando eles começaram a chorar, como eles começaram a clamar: ô, meu, como é bom ter pai, né? E muitas vezes a pessoa está em desobediência e o pai ainda tem misericórdia, né? Então era isso que acontecia. Quando eles estavam chorando, desesperado, angustiado, então o Senhor levantava juiz. Nesse caso aqui foi levantado o irmão de Caleb, né? Aquele irmão mais novo do que Caleb, Otiniel, né? Graças a Deus, né, irmão, por essa palavra. Louvado seja o nome de Jesus, né?
E uma coisa que nos chama a atenção, meus irmãos, é que a idolatria, ela sempre esteve enraizada no meio do povo de Deus, né, irmão? Isso nós temos visto, inclusive, no nosso meio, né? Nós temos um perigo até de uma idolatria moderna, né? Que é jovens, tendo pessoas que se diz até cantores gospel, né? Sendo idolatrados. Isso é muito desagradável ao Senhor, né? O Senhor não se agrada. O Senhor falando no livro do profeta Isaías, né? Ele diz: a minha glória não darei a outrem, né? Então, um homem de Deus, um servo de Deus não tem fã. Um servo de Deus, ele não tem pessoas que o elogiem, que o adorem, irmão. Porque toda honra, toda glória, todo louvor, toda ação de graça tem que ser rendida ao Senhor Jesus, que morreu na cruz, que ao terceiro dia ressuscitou, está sentado à direita do Pai, e muito em breve o nosso Rei vem nos buscar, e essa glória pertence a Ele. Se você orar e Jesus curar, transfira a glória para Cristo. Se você louvar a Deus e a igreja chorar, sentir a presença de Deus, transfira essa glória para Deus. Vigie, meus amados e estimados irmãos, para que o Senhor continue lhe abençoando. Glória seja dado ao nome de Jesus, né? Nós vemos que o israelita, ele tinha essa inclinação, né? A idolatria estava enraizada no seu coração. Ô irmão, vamos ver esse versículo, né? Vamos ler 1 Samuel, capítulo 3, né? Aliás, capítulo 7, versículo 3 e 4, amados, que diz assim: então falou Samuel a toda a casa de Israel, dizendo: se com todo o vosso coração vos converterdes ao Senhor, tirai dentre vós os deuses estranhos e os astarotes, e preparai o vosso coração ao Senhor, e sirva Ele só, e vos livrará da mão dos filisteus. Está vendo aí que eles tinham aqueles ídolos, e um ídolo aqui com um nome tão feio de Astarote, né, irmão? Que nome horroroso, né? Como é que adora uma coisa dessa, né, irmão? Como é que uma pessoa que serve a Deus vai adorar um objeto com o nome de Astarote, né? Oh, meu Deus, irmão, quando o homem fecha o coração, como é difícil, né, meus amados? Muito bem. Vamos ver aqui o versículo 4 do capítulo 7 de 1 Samuel, né? Então os filhos de Israel tiraram dentre si aos Baalins, tinha esses deuses também, os Baalins, né? E aos Astarotes, e serviram só o Senhor, né? Então está aqui a situação, né, espiritual e degradante do povo de Israel. Os irmãos vejam que eles estavam, né, caídos espiritualmente em idolatria. Vamos ver agora um outro assunto importante nessa lição, que é importante abordar nessa lição, é a situação, né, ou podemos dizer assim, o estado espiritual, né, dos líderes. Nós vimos um povo caindo na idolatria, e de vez em quando Deus levantava um juiz, um general, para julgar a causa deles e libertar eles. Mas vamos ver agora como estavam, né, os líderes. Os líderes aqui era compreendido nessa época dessa lição, né, como Eli. Estamos tratando aqui do capítulo 2, né, e do capítulo 3 de 1 Samuel. Então aqui era Eli. E era Eli e seus 2 filhos, né, irmão? Então Eli e seus 2 filhos eram os líderes de Israel espiritualmente falando. Eli, Ofni e Finéias, né? Esses 3 homens eram os 3 ícones da liderança espiritual de Israel. Mas o declínio espiritual estava muito grande. A distância, o afastamento do Senhor estava muito grande. Vamos ver aqui, né, que Eli, nesse sentido que eu vou falar agora, irmão, né, a situação dos líderes, né, é que Eli, irmão, ele era, podemos dizer assim, conivente. Ele tolerava
o erro dos seus filhos, né? Eli era descendente, vamos conhecer um pouquinho Eli, né? A gente fala tanto sobre ele, é tanta coisa, mas vamos conhecer primeiro ele. Vamos conhecer primeiro quem era Eli, de onde ele veio, a descendência dele, tudo direitinho, né? Vamos conhecer Eli, o sacerdote Eli, né? Muito bem, Eli era descendente de Arão e Itamar, né? Tornou-se sumo sacerdote no centro da adoração em Siló. Vejam bem, Eli esteve à frente do povo como juiz e sacerdote por pelo menos, segundo um comentário que eu li, né, ele ficou 40 anos, né? E isso é confirmado biblicamente em 1 Samuel, capítulo 4, versículo 18, e eu vou ler para os irmãos, porque isso é um dado bíblico esclarecedor, né? Que ali ele foi sacerdote e juiz sobre Israel, né, durante 40 anos. Vamos ver. E sucedeu que, fazendo ele menção da arca de Deus, Eli caiu da cadeira para trás ao lado da porta e quebrou-se-lhe o pescoço e morreu, porquanto o homem era velho e pesado, e tinha ele julgado Israel 40 anos, né? Essa informação da idade dele é nos transmitido, né, por meio do fato dessa tragédia, né? De quando a arca foi tomada e ele recebeu essa notícia e se assustou. Agora ele se assustou, irmão, não foi porque a arca foi tomada. Ele se assustou porque ele entendeu que o juízo de Deus começou a entrar em ação na família dele, né? E ele caiu de costa, quebrou o pescoço e morreu. Então ele foi juiz em Israel por 40 anos, né? E segundo o versículo 15 do capítulo 4 de 1 Samuel, diz que ele viveu uns 98 anos de idade, né? Então ele já era bem velho, né, irmão? Ele tinha quase 100 anos, faltava 2 anos para 100 anos, né? Então ele já era uma pessoa realmente de idade, né? Vamos ler esse versículo, né? 1 Samuel, capítulo 4, versículo 15. E era Eli da idade de 98 anos, e estavam seus olhos tão escurecidos que já não podia ver, né? Então ele já era um senhor, um ancião muito avançado em idade, né? O nome de Eli, irmão, significa o Senhor é exaltado. Então isso aqui é uma breve biografia de Eli. Obviamente, se nós fôssemos trazer uma biografia aprofundada, ia ficar muito estendido, né? Muito bem, né? Os seus 2 filhos, que eram sacerdotes, né, pecavam contra o Senhor. No entanto, Eli se posiciona apenas de dar uma repreensão verbal ou apenas falar com seus filhos, né? E isso, como todos sabemos, não foi suficiente, não é isso, irmão? Não foi suficiente, não é isso? Muito bem, nós podemos ver que no versículo 26 do capítulo 2 e o versículo 26 de 1 Samuel está escrito assim: e o jovem Samuel ia crescendo e fazia-se agradável assim para com o Senhor, como também era com os homens. Aí entra em cena Samuel, né? Porque enquanto os filhos de Eli estavam em uma situação de desobediência a Deus e ao pai, Samuel, pelo outro lado, ia pegando todos os ensinos que ele recebia de Eli e colocando em prática e em obediência. Olha, irmão, Samuel, ele deu uma lição de obediência quando Deus falou com ele, e ele foi falar com Eli, porque ele chega onde está Eli, o Senhor me chamou, né? Ele foi onde estava Eli, ele tinha Eli como o seu tutor, como o seu mestre, não é isso? Isso é uma coisa muito importante, né? Eli não honrou, nós vemos que Eli, irmão, ele não honrou o seu chamado, e honrou mais os filhos do que a Deus, né? Isso é uma coisa muito importante. Nós vemos isso, irmão, em 1 Samuel capítulo 2, versículo 28 e 29, os irmãos podem conferir isso aí.
E trazendo agora aqui esse contexto da situação, né, de Eli, eu quero trazer Eli como sacerdote de sua casa, como pai espiritual dos seus filhos, né? A primeira coisa que nós vemos é que Eli, ele foi um pai ausente, que não tinha tempo para os filhos. Pois na ocasião, né, em 1 Samuel 4:18, né, os filhos foram para a guerra e ele ficou em casa tranquilamente, até saber da notícia de que os filhos haviam sido mortos, não é isso? Então, 1 Samuel capítulo 4, versículo 18, vamos ler essa ausência do sacerdote ali, né, naquela ocasião tão importante para os filhos, né? E sucedeu que, fazendo ele menção da arca de Deus, Eli caiu da cadeira para trás. Isso quer dizer que ele não estava presente, né? Porque mesmo os sacerdotes de idade, né, quando ia para os acampamentos, eles iam, porque eles eram o quê? Eles eram o quê? A inspiração, né? Eles estavam ali para apoiar o que estava acontecendo. Então a primeira coisa que nós vemos, meus amados e queridos irmãos, é que Eli era ausente. Glória a Deus. Glória a Deus, né, meus amados irmãos? Então nós vemos isso nessa passagem, né? Que ele era ausente. Muito bem. A outra observação, irmãos, que nós podemos fazer é que ele era um pai omisso. Ele ficou omisso nos momentos que ele via os seus filhos errando. Ele não corrigia seus filhos, né, energicamente. Ele não destituiu os filhos do sacerdócio, né? Ele não puniu os seus filhos devidamente. Ele se omitiu da sua responsabilidade, né, meus amados? Muito bem. Nós podemos também ver, por último, né, que Eli, ele foi um pai conivente, né? Ele foi ausente, ele foi submisso e ele foi conivente. E por último, nós podemos dizer que ele foi um pai passivo ao fatalismo. Ele sabia que Deus ia matar os filhos e ele não fez nada para que isso pudesse ser, de alguma maneira, remediado. Não é isso, irmãos? Porque, irmãos, me vem na mente agora uma passagem interessante que, por exemplo, meus amados, quando Deus enviou Jonas para a cidade de Nínive, ele enviou aquele profeta para um povo, o quê? Incrédulo. Não é isso, meus amados? Para um povo incrédulo. E lá, aquele povo, aquele rei, mandou todo mundo jejuar, inclusive os animais. E Deus teve misericórdia e salvou todas aquelas pessoas, meus amados. Não é isso? Mas Eli, ele foi omisso. Não é? Ele foi omisso. E ele foi passivo. Ele não tomou nenhuma atitude ao fatalismo. Ele não convidou os filhos ao arrependimento, não convidou os filhos ao jejum, não repreendeu a nação de forma alguma, meus amados, né? Mas aí aconteceu tudo isso, não é isso? E a resposta que ele dá para Samuel, depois da profecia que Samuel entrega para ele, depois que Deus fala que vai fazer uma coisa que vai tenir os ouvidos das pessoas em relação à casa de Eli, eu vou ler a resposta que ele dá, irmão. É uma resposta passiva. Ele não se comove, ele não se arrepende, ele não se aquebranta diante de Deus. Vamos ver isso. 1 Samuel 3:18. Então Samuel lhe contou todas aquelas palavras e nada lhe encobriu. E disse ele, olha a resposta dele: Ele é o Senhor, faça o que bem parecer aos seus olhos. E aí? Irmão, qual seria a nossa atitude? Eu vou dizer assim, qual seria a minha atitude se Deus usar alguém para mim, dizendo que vai entrar com uma providência na minha vida de alguma maneira? Não, irmão? Qual foi a atitude de Davi, depois que Natã jogou
toda aquela acusação contra ele. Ele caiu por terra, irmão, rasgou o seu manto. E no Salmo 51 nós vemos ele abrindo o coração e dizendo: pequei, Senhor, somente contra ti eu pequei. Louvado seja Deus. Confessar e deixar, o pregador diz que aquele que confessa e deixa alcançará misericórdia. Então, essas foram as características, né, da situação espiritual de Eli, né? Mas vamos falar um pouco sobre seus filhos, Ofni e Finéias, né? Que eles pecaram contra Deus, né, irmão? Os filhos de Eli, irmão, Ofni e Finéias, foram chamados por Deus para um sacerdócio. No entanto, por causa do seu mau comportamento, foram chamados de filhos de Belial, irmão. Filhos de sacerdotes. Eles eram para ser sacerdotes também, mas aqui eles foram chamados de filhos de Belial, em 1 Samuel, capítulo 2, versículo 12. Louvado seja Deus, irmão. É muito triste essa colocação, né? Diz assim: eram, porém, os filhos de Eli, filhos de Belial, irmão. 1 Samuel, capítulo 2, versículo 12, parte A. Né? Esta expressão, né, do hebraico é usada para descrever pessoas desprezíveis e blasfemadoras. Lá em Deuteronômio, capítulo 13, versículo 13, tem a descrição de quem é filho de Belial, né? Uns homens, filhos de Belial, que saíram do meio de ti e incitaram os moradores da sua cidade, dizendo: vamos e sirvamos a outros deuses que não conhecestes. Então, os filhos de Belial é esse tipo de gente. Vamos ver o que diz Provérbios 16 e 27. O homem ímpio cava o mal, e nos seus lábios há como uma fogueira. Isso aqui fala, irmão, de que filho de Belial, ele semeia contenda. Filho de Belial, ele tira as pessoas da presença de Deus. Filho de Belial, ele leva as pessoas para sair de servir e adorar a Deus em temor, né? É um opositor à obra de Deus. Veja a situação. O apóstolo Paulo, irmão, usa filho de Belial, irmão, como um sinônimo de demônio. Misericórdia, irmão. Como um sinônimo de demônio, como sinônimo de um anjo caído que se opõe ao Evangelho, que se opõe à obra de Deus. 2 Coríntios, capítulo 6, versículo 15. E que concórdia há entre Cristo e Belial? Ou que parte tem o fiel com o infiel? O apóstolo Paulo compara essa expressão filho de Belial ao demônio, né? É dito também, meus queridos, que eles não conheciam o Senhor. Eles eram sacerdotes, mas nunca tiveram uma experiência pessoal com Cristo, regeneradora e transformadora. O Senhor Jesus Cristo chegou para Nicodemos: Nicodemos, necessário vos é nascer de novo. Louvado seja o nome de Jesus. Eles não conheciam, não possuíam, irmão, qualquer conhecimento íntimo e pessoal com Deus. Eles não sabiam quem está servindo. Isso é um perigo muito grande. Louvado seja Deus, né? Mas prosseguindo, meus amados irmãos, um outro assunto importante também aqui para nós abordarmos nessa lição é a derrota nas batalhas. Uma pessoa que não conhece a Deus, que não tem experiência com Deus, uma pessoa incrédula, uma pessoa desviada da presença de Deus e mesmo assim insiste em pensar que está servindo a Deus, vive de derrota em derrota, tristeza em tristeza. Vamos ver aqui a punição pelos pecados de Eli. Irmão, isso aqui é uma coisa tão profunda, essa situação. Olha, a punição pelos pecados
de Eli e sua família, irmão, aconteceu de duas maneiras. Foram duas maneiras que aconteceu a punição de Eli. A destruição quase total de uma família sacerdotal, que foi a família de Eli e seus dois filhos, não é isso? A humilhação de uma nação inteira, a derrota de Israel para os filisteus e a perda da arca, mas ainda ficaram descendentes e parentes de Eli. Nosso comentário aqui diz assim: os quais mais à frente foram mortos por Saul. Isso é muito grave. Foram mortos por Saul. Nessa ocasião, o tabernáculo tinha sido transferido para Nob. Ou seja, na ocasião em que o tabernáculo estava em Siló, e a batalha foi tão grande que os filisteus destruíram o tabernáculo e levaram a arca. E o tabernáculo foi reconstruído em Nob. E o sumo sacerdote era Aimeleque, bisneto de Eli. Vejam bem. Por achar que este tinha ajudado Davi a fugir, Saul mandou matar ele e todos os demais sacerdotes, em um número de 85. Só escapou Abiatar. Então Saul foi lá e matou 85 descendentes de Eli. Veja a situação, irmão, aí, né? Vamos ler, irmão, eu vou ler esse texto. Ele é um pouquinho grande, mas é um texto muito histórico, muito importante nessa lição, né, meus amados? 1 Samuel, capítulo 9, diz assim, então, ou capítulo 22, versículo 9, então respondeu Doeg, o Edomeu, que também estava com os criados de Saul, e disse: vi o filho de Jessé, se referindo a Davi, né, chegar a Nob, e Aimeleque, filho de Aitube, versículo 11, então o rei mandou chamar Aimeleque, sacerdote, filho de Aitube, e a toda a casa de seu pai, os sacerdotes que estavam em Nob, e todos eles vieram ao rei. Versículo 18. Então disse o rei a Doeg: vira-te e ergue e remeta-te contra o sacerdote. Então se virou Doeg e o Edomeu e remeteu contra os sacerdotes e matou naquele dia 85 homens que vestiam hófede de linho. O versículo 18 dá o número de descendentes de Eli que foram mortos por um Edomeu por ordem de Saul. O versículo 19, então Nob, cidade destes sacerdotes, passou a fio da espada desde o homem até a mulher, desde os meninos até ao de peito, e até os bois, jumentas, ovelhas, passou a fio da espada. Não ficou nada da descendência de Eli nessa ocasião aqui. Só escapou Abiatar. Mas Abiatar, nós vamos ver que Salomão também destituiu ele de ser sacerdote, e aí ele foi cortado do sacerdote totalmente a família de Eli, né? Vamos ver, Abiatar, que mais tarde tornou-se sumo sacerdote durante o reinado de Davi, mas foi destituído por Salomão, cumprindo-se a profecia do homem de Deus em Siló. Em Siló, antes de Samuel ser profeta, ainda como criança, um homem de Deus profetizou a ruína da casa de Eli. Não é isso? E se cumpriu em 1 Reis, capítulo 2, versículo 27, quando Salomão destitui, né, Abiatar, né, bisneto de Eli, do sacerdócio. E ali acabou-se o sacerdócio de Eli, né? Muito bem, né? A morte dos líderes. É bom falar sobre isso também. A morte dos líderes. Eu falei sobre as derrotas, eu falei aqui sobre a situação de Ofni e Finéias, sobre a situação de Eli, e agora eu quero falar sobre assim, as consequências da morte dos líderes, né? Houve diversos pronúncios da punição divina a Eli, irmão, né?
Eli e seus filhos, aos quais ele não deu a devida atenção, como já lemos lá no início do nosso esboço, né? Ele não deu nenhuma atenção. E por isso o desastre atingiu não somente sua família, irmão, mas todo o povo de Deus. O opróbrio Eli, o próprio Eli, irmãos, os avisou que um pecado cometido contra o Senhor não permitiria remissão ou intercessão. Esse 1 Samuel, capítulo 2, versículo 22 a 25, já lemos esse versículo no início da aula, que é justamente a repreensão de Eli aos seus filhos. Depois Deus usou o menino Samuel para dizer a Eli que estava prestes a enviar um castigo terrível sobre ele e seus filhos, conforme 1 Samuel, capítulo 3, versículos de 1 a 21, que é a chamada e a profecia de Eli, de Samuel para Eli, né? Ele respondeu a Samuel, olha a resposta dele, foi aquela resposta passiva, que custou o quê? A vida dele, dos seus filhos, da sua descendência, de todos os sacerdotes, e ele foi riscado, ele foi apagado do livro de sacerdote, irmãos. Isso é algo muito tremendo, né? Muito bem. Cumprindo as profecias divinas, Eli, seus filhos e uma de suas noras morreram todos no mesmo dia. 1 Samuel, capítulo 4, versículo 12 a 22, que vem a batalha, vem a perda da arca e vem a notícia da perda da arca, a morte de Eli e dos seus filhos, né? Muito bem. Nós temos aqui também, irmãos, a perda, né? Que o sacerdote ele perdeu o seu ministério. Alguém, irmão, pode perder a graça. Alguém pode cair da graça de Deus, irmão. Mas eu não quero entrar por essa área. Eu quero trazer aqui somente a lição, né? Para que os irmãos vejam bem. Deus havia dado o sacerdócio a Arão e a seus descendentes, irmão, para sempre. Ninguém poderia tomar deles essa honra. Essa honra Deus deu para a descendência de Arão e ninguém podia tomar deles. Conforme Êxodo 29 e 9. Eu vou ler esse versículo, irmão. E os cingirás com cinto, e a Arão e a seus filhos, e lhes atarás as tiaras, para que tenham o sacerdócio por estatuto perpétuo, e consagrará Arão e seus filhos. Em Deuteronômio 18 e 5, também dá outra referência da perpetuidade do sacerdócio de Arão, né? Porém, os servos de Deus não podem viver como bem entendem e esperar que o Senhor os honre, porque aos que me honram, honrarei. 1 Samuel, capítulo 2 e o versículo 30, né? Está escrito assim: porque aos que me honram, honrarei, porém os que me desprezam serão desprezados. Isso por Deus, não é por outro homem, é por Deus. 1 Samuel 2:30. O privilégio do sacerdócio, irmão, continuaria sendo da tribo de Levi e da casa de Arão, sim, irmão. Mas Deus o tomaria da linhagem de Eli. Eli foi riscado, né? Vamos ver essa profecia. 1 Samuel 2:36 diz assim: e será que todo aquele que restar da tua casa virá inclinar-se diante dele por uma moeda de prata e por um bocado de pão, e dirá: rogo-te que me admitas algum ministério sacerdotal para que possa comer um pedaço de pão. Essa foi a profecia destituindo totalmente a linhagem de Eli do sacerdócio, meus amados. Que coisa tremenda, né? No tempo de Davi havia pelo menos, irmão, 2 descendentes de Eleazar para cada descendente de Itamar. Nós sabemos que Eleazar e Itamar eram os filhos de Arão, que não foram mortos, né? Que não foram mortos no templo,
né? Porque os outros dois morreram queimados lá no templo, não é isso? E Tamar, irmãos, e Tamar, ele era aquele que deu a descendência de Eli para que ele fosse sacerdote, que foi agora riscada por causa do pecado de Eli e de seus filhos, né? Os irmãos podem conferir isso, meus amados, em 1 Crônicas, capítulo 24, versículo de 1 a 5. Aí, biblicamente, os irmãos vão entender isso mais profundo, né? De modo que a família de Eli foi aos poucos desaparecendo. Eli era descendente de Arão pela linhagem de Tamar, o quarto filho de Arão. Mas Deus abandonaria essa linhagem e se voltaria para os filhos de Eleazar, o terceiro filho de Arão, e seu sucessor com o sumo sacerdote, né, com o sumo sacerdote. Vamos ver 1 Reis, capítulo 2, versículo 26, 27 e 35, está escrito assim: e Abiatar aqui, ele é descendente da linhagem de Eleazar, meu irmão. E Abiatar, o sacerdote, disse o rei: vai para Anatote, para os teus campos, porque és homem digno de morte. Porém hoje, e não te matarei, porquanto levaste a arca do Senhor, Deus, diante de Davi, meu pai. Aliás, irmão, Abiatar, ele era o bisneto de Eli, que foi destituído por Salomão nessa passagem que eu estou lendo, mas os irmãos estão entendendo agora, fazendo essa correção, né? Então Abiatar, ele foi o sumo sacerdote, né, da descendência de Eli, que foi substituído por Salomão. Então eu vou ler o versículo de novo. E Abiatar, o sacerdote, disse o rei, esse rei era Salomão, irmão: vai para Anatote, para os teus campos, porque és homem digno de morte. Porém hoje não te matarei, porquanto levaste a arca do Senhor Deus, diante de Davi, ou seja, meu pai, e porquanto foste aflito em tudo quanto meu pai foi aflito. Versículo 27, cumprindo-se agora a profecia total da destituição da família de Eli do sacerdócio. Ele foi riscado. Versículo 27, lançou, pois, Salomão fora Abiatar, para que não fosse sacerdote do Senhor, para cumprir a palavra do Senhor, que tinha falado sobre a casa de Eli, em Siló. E para fechar o versículo 35, e o rei pôs a Banaia, filho de Joiada, em seu lugar, sobre o exército, e Zadok, sacerdote, pôs o rei em seu lugar. Aí sim, Zadok é da linhagem de Eleazar. Agora sim, agora encaixou certinho, né? Os nomes de Eli, de Abiatar, não aparecem na lista de sumos sacerdotes, né, israelita, em 1 Crônicas, capítulo 6, versículo de 3 a 15, né? Essa passagem está ali a linhagem de vários sumos sacerdotes, mas Eli e Abiatar foram riscados, eles foram destituídos dos seus privilégios como sacerdote, né? Ao confirmar Zadok com o sumo sacerdote, Salomão cumpriu a profecia feita pelo homem de Deus quase 1 século e meio antes dele nascer. 1 século e meio antes dele nascer, né, o homem de Deus, que é um profeta anônimo, tinha feito essa profecia contra Eli e a sua casa, e se cumpriu. Começou a se cumprir com a morte dele, começou a se cumprir com a derrota dos Israel diante dos filisteus, começou a se cumprir quando Saul matou 85 sacerdotes, e cumpriu-se totalmente quando Salomão destituiu Abiatar do sacerdócio, né? Deixa eu ver aqui, meus amados. Destituiu o Salomão, ele destituiu justamente Abiatar do sacerdócio, isso mesmo, né? Colocando Zadok em seu lugar, né? Isso
Graças a Deus por essa explicação, né? Os nomes de Eli, de Abiatar, reafirmando, não aparecem na lista dos sumos sacerdotes israelitas em 1 Crônicas 6, de 3 a 15. Ao confirmar Zadok como sumo sacerdote, Salomão cumpriu a profecia proferida pelo homem de Deus quase um século depois, né, meus amados? Então, que o Senhor nos ajude, né? O Senhor nos dê graça de guardar a sua chamada, de guardar o seu ministério, de ter em alta estima tudo aquilo que Ele nos dá, amados. Tudo que o Senhor nos entrega é importante. Se você tem um dom de ensinar, então se dedique a ensinar. Se você tem um dom de repartir, faça isso com liberalidade, né, irmão? Se você tem um dom de pregar, irmão, de ser um mensageiro da palavra, pregue, lute, ore, estude, se capacite, né? Então cada um fique na vocação que foi chamado e cada um de nós faça o melhor que puder fazer, né? Com aqueles talentos que o Senhor colocou em nossas mãos. Não sejamos negligentes, não sejamos infiéis, não sejamos daqueles que desistem, não sejamos daqueles que não valoriza as coisas de Deus, né? Que o Senhor guarde o nosso coração, né? Isso conclua agora essa meditação na palavra de Deus, né? Dizendo o seguinte: cada um de nós saiba zelar e valorizar aquilo que o Senhor tem nos entregue para fazer em sua obra, meus amados irmãos. Graças a Deus por tudo, né? Que o Senhor, Ele, pela sua graça, tem nos concedido, né? E agora, irmãos, nós vamos fazer uma oração de agradecimento a Deus. Graças a Deus. Glória a Jesus. Soberano Deus, eterno e maravilhoso Pai. Pai de todo amor e bondade, te agradeço, Senhor, pela meditação na tua santa, bendita e eterna palavra, Senhor. Eu te peço, Pai, uma bênção sobre a vida de todos os teus filhos que vão, Senhor, assistir essa meditação da tua palavra, Senhor. Abençoa o ministério de cada um, Senhor, e de todos os teus filhos. Abençoa, Senhor, a escola bíblica dominical. No próximo domingo, todos os teus filhos congregarão às 9 horas da manhã na tua presença para meditar e estudar a tua santa palavra, Senhor. Continua, Pai, abençoando teus filhos para a honra, para a glória, para louvor e exaltação do teu nome. Em nome de Jesus, eu te peço crendo já na vitória de todos os teus filhos, Pai, e aquelas pessoas que não são crentes, aquelas pessoas que ainda não tiveram ou não receberam em seus corações a revelação da graça do teu evangelho, Senhor. Faça o milagre, meu Deus. Revela o teu amor, revela a tua palavra, revela a tua salvação, Senhor. E convida, Espírito Santo, para que todos no próximo domingo estejam na escola bíblica dominical pela manhã, estudando e meditando na tua palavra, Senhor. Tudo eu te peço crendo, sem duvidar, no nome santo e maravilhoso do Senhor Jesus. Graças a Deus. Glória seja dada o nome de Jesus. Amém, amém e amém. Glória a Deus.